Olá comunidade, bem-vindos a mais um vídeo. Daqui fala o Pipo do Projeto Liberta-te. E hoje quero-vos falar um bocadinho acerca de... um, o facto... É muito popular, é muito falado, eu sei que nada sei do Sócrates, não é? É muito popular usar isso vulgarmente. Também é importante saber porque é que foi usado e qual é que foi a vantagem, ou qual é que foi a ideia por trás do Sócrates dizer isso. Que eu acho que é realmente a parte mais interessante. É que o Sócrates era visto na altura dele, né? Uh, na altura que é considerada pré-socrática, ou socrática, a altura dos sofistas, né? Em que os sofistas eram considerados uh, era o equivalente aos advogados. Eram as pessoas que mais consideradas com mais sabedoria para te aconselhar na tua vida. É quase que uma pessoa um life coach, ok? Hoje em dia, ou um advogado, uma pessoa para te aconselhar, um conselheiro daquilo que tu deverias fazer, ok? A nível da justiça. E ganhavam muito dinheiro, eram muito bem pagos na altura e eram muito mal vistos. A malta, é um paralelo muito grande com os advogados, não é? Hoje em dia. Mas os sofistas eram isso, não é? Eram pessoas que te ajudavam, normalmente eram pessoas muito inteligentes, com muita sabedoria, que te ajudavam, ou pelo menos eram conhecidas por isso. E o Sócrates era uma pessoa bastante miserável, quer dizer, bastante pobre, nunca, nunca se preocupou muito em ganhar muito dinheiro, nunca se preocupou muito em. O que ele gostava de fazer era era basicamente o chato do grupo, ok? Ele gostava muito de fazer perguntas, gostava muito de fazer perguntas que doíam, que fazia perguntas certas, ok? A pergunta certa no momento certo, ok? Mas normalmente as perguntas certas no momento certo nem sempre são agradáveis, podem causar alguma dor. E houve muita gente que até o começou a considerar sofista, não é? Começou a considerá-lo um sofista, porque era uma pessoa era um pensador, não é? Era um pensador e falava muito. E até aquela história. Depois isso dá para ir aprofundar muito mais acerca da escrita e tudo mais. Ele também falava muito disso, não acreditava nisso. Ok? Portanto, e o gosto dele, né? Aquela paixão pela pergunta certa, pelo desenvolvimento pessoal de cada um, ok? Oh, tinha um não sei o quê de picuinhice. Tenho quase certeza que sim, não vou dizer com certeza que nunca o conheci, mas tinha um quê de picuinhice. E por causa disso, por causa dessa sabedoria ou por causa desse constante procura pela palavra o amar a palavra, não é? O desenvolver a palavra, entender que cada conceito é o quê e porque cada pessoa estava a fazer aquilo de cada maneira, um, começaram a chamá-lo sofista, ok? Começaram a chamá-lo sofista na altura e realmente isso aborreceu porque ele não se considerava um sofista, porque os sofistas, lá está, eram pessoas num estatuto diferente. Ele era um gajo mal vestido, um gajo que não tinha, estava sempre à procura da próxima, não sabia onde é que ia aparecer a próxima refeição, como muitos filósofos. Aliás, o Heraclitus também funcionava um bocado assim. Depois já lá vamos. E o Sócrates disse a famosa frase: Eu sei que nada sei, porque ele entendeu, a partir do momento em que o chamaram de sofista, que o consideraram uma coisa dentro de uma lei, dentro de uma etiqueta, não é? Ele entendeu que pelo menos, ele sabia que não sabia, ok? Contrariamente com os sofistas, pensavam que sabiam tudo, ok? E ele, quando lhe chamaram sofista, primeiro sentiu-se ofendido e depois entendeu que era realmente mais inteligente que eles porque pelo menos sabia que não sabia, enquanto os outros não sabiam que não sabiam. Ele sabia que não sabia. Ele sabia que o que sabia era aquilo e ele procurava as palavras, procurava ser o chato, não é? Toda a gente tem aquele amigo chato que diz aquelas perguntas que às vezes não cai bem, mas realmente fazem sentido, ok? A longo prazo, se calhar, passado 10 anos é que te lembras, epá, se calhar aquele gajo tinha razão. Um, Sócrates era assim e saiu-se com essa frase que é muito famosa por causa disso, ok? Eu só sei que nada sei. E isso é muito mais poderoso do que banalmente dito, normalmente por aí, só em contexto burlesco, né? Em contexto né? mais informal. O só sei que nada sei tem muito peso porque é a partir do momento em que tu descobres é que as pessoas te metem num patamar em que aquela pessoa tem que saber tudo, é muito, ah, é muito refrescante entenderes que pelo menos
sabes que não sabes tudo, ok? E é muito, é muito, deixa-te com uma sensação de humildade muito grande quando tu entendes que, ok, as pessoas, pelas pessoas entenderem, pensarem que eu sei tudo, e eu fico a saber que eu não sei nada e por isso sei mais do que as pessoas. É um ciclo interessante, é uma maneira interessante. Lá está. Não nos vamos esquecer que os filósofos, ok, que estavam 500 antes de Cristo e por aí fora, 700 antes de Cristo, na altura pré-socrática e nessa altura do Sócrates também. Um, Sócrates, Platão, essa malta toda dessa altura, Aristóteles, eles, tudo o que eles pensaram, muitos não fazia sentido nenhum, não é? Pelo menos hoje em dia sabemos que não faz sentido, não é assim que funciona. Mas sem aquele pensamento, sem aquela pessoa ter pensado naquilo, perdão, sem aquela pessoa ter pensado naquilo, nós não estaríamos a pensar no que estamos a pensar hoje, que provavelmente daqui a 2000 anos as pessoas vão estar a dizer que ridículos, ok? Portanto, é por isso que e é uma das razões pela qual eu gosto tanto de pensar nas palavras e pensar na filosofia, não é? A maneira como se diz as coisas, o desconstruir a ideia, porque realmente é assim que nós evoluímos com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, tanto na permacultura como na outra coisa qualquer, porque eu acredito que permacultura não é tudo, mas tudo é permacultura. Portanto, dá para adaptar os princípios e as éticas de permacultura em tudo, mas não quer dizer que seja só omnisciente. Assim que se diz? Penso que é assim que se diz. Omnisciente, acho que é assim que se diz. Não é assim tão. Não vamos transformar a permacultura na luz ao fundo do túnel, ok? É uma luz ao fundo do túnel e pode funcionar para algumas pessoas e para alguns sítios. Para mim funciona, é o que eu acho, é o que acredito. Tem os valores mais ou menos parecidos com os meus. Faço ali umas pequenas. Claro, ler sempre tudo com uma visão analítica, ok? Como os filósofos. Ler sempre os filósofos. É muito interessante ler os filósofos com uma visão analítica, porque, por exemplo, nós não podíamos dar muita confiança ao que o Heraclitus dizia, não é? Ele acabou por se matar porque pensava que não havia ninguém melhor que ele. Não havia ninguém tão qualificado como ele. Ele, para quem não sabe, para contexto, ele ganhou uma doença, penso que era o equivalente à gota hoje em dia, e ele primeiro começou a ir a médicos e assim depois largou aquilo tudo, nunca fez tratamentos nenhuns, porque ele acreditava que ele tinha a resposta para tudo, mais do que os médicos, e decidiu que o que ele precisava era distrair, até tinha alguma coisa a ver com permacultura, decidiu extrair, ele precisava de extrair a umidade do corpo dele, o excesso de água, ok? E ele decidiu enterrar-se num monte de esterco ao sol. E, portanto, acabou por morrer assim. Ok? Lá está, a arrogância também tem níveis. E lá está, esses pensadores muito intensos, não é? Muito doidos, muito loucos. Hoje em dia são boas histórias, mas eles disseram coisas muito interessantes e disseram coisas que na altura faziam sentido e que nos levaram a pensar naquilo que nós estamos a pensar hoje. E temos que ser gratos a isso. Temos que ser gratos a eles por causa disso, porque nós hoje em dia estamos a pensar naquilo que estamos a pensar e lá está. Nós não sabemos se amanhã não vai aparecer um bacana qualquer dizer que éramos estúpidos. Não é? Portanto, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tinham aprendido alguma coisa, se tinham divertido com o vídeo, com a informação. Há muito mais para se falar acerca disso. Eu já prometi um live acerca de filosofia e já tive aí umas pessoas interessadas nisso. Portanto, hei de fazer um live porque é um tema que me interessa, é um tema que eu gosto de explorar e gosto, e se houver pessoas que quiserem ouvir e quiserem participar e partilhar aquilo que sentem, porque eu acho que a filosofia é muito isso, não é? A filosofia é isso, aliás, não é apenas o estudo dos filósofos, mas é o estudo do pensamento. E o estudo do pensamento é interessante pensar naquilo que se pensava antigamente e pensar no como se pensa acerca disso hoje. E essa parte é que é interessante, explorar essa parte. Portanto, vamos, mais tarde ou mais cedo, vamos fazer um live disso. Eu não preparei um live desses, requer alguma preparação, porque eu não sou um professor de filosofia. Eu tenho eu tenho a informação que tenho acerca de filosofia e de certeza que dá para uma hora, só que agora eu quero estruturar isso. Portanto, malta, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido, espero que tenham extraído alguma coisa interessante para as vossas vidas disto, tanto do Sócrates como do Heraclitus, porque são duas personagens muito interessantes. Também temos o Prometeus, também. Depois logo falamos acerca disso tudo, dessa malta toda. Hoje foi assim. Um grande, grande beijinho. Não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de ser e fazer algo melhor. Liberta-te.